Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, e o tema de hoje é de muito interesse, de muita relevância aí para você. Estamos chegando aí no final de ano, né? Daqui a pouco vamos entrar aí já no ano novo. Então, assim, o assunto de hoje é moda e tendências, né? E a gente está recebendo aqui um convidado muito especial, mas antes de apresentar ele, eu tenho aqui ao meu lado a Larissa. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, muito obrigada a você que está assistindo a gente. Vai ser um bate-papo muito legal, que é um empresário influente aqui de Cachoeiro, dono do Espaço Noivo. Seja muito bem-vindo, Éder Oza. Muito obrigado. Para mim é uma grande honra estar aqui novamente nessa bancada do Aqui Notícias. É um veículo de comunicação que eu já fui colunista há muito tempo. Depois eu vou até postar para vocês aí algumas histórias que eu tenho ainda na época que o Aqui Notícias era impresso. Eu tinha uma coluna. Voltar aqui novamente para conceder essa entrevista para vocês é um grande prazer e compartilhar um pouco da minha experiência, do conhecimento e do que está acontecendo nesse momento no mercado local. Sim. E assim, Éder, vamos começar a falar um pouco assim, de você, né? Como foi que surgiu essa paixão pela moda? Assim? Você sempre quis ser empresário, sempre ter um negócio nesse ramo, ou foram as circunstâncias que te levaram a seguir esse caminho? Eu penso que assim, o que me levou a esse caminho, né, revisitando assim o passado, eu creio que foi a minha vocação. Porque desde criança eu sempre tive um grande apreço pela moda. Eu sempre fui muito apegado à minha mãe na escolha das roupas, na escolha do enxoval da casa. Porque a moda, ela não se resume apenas à roupa. Né? Ela é algo muito amplo, né? Ela vai também para os acessórios de decoração de um lar, a roupa de cama, e eu sempre tive essa afinidade. Porém, eu venho de origem muito humilde. Meu pai é sapateiro, né? Ele educou a gente consertando sapato. Minha mãe era dona de casa. Eu estudei minha vida inteira no liceu, numa escola pública, né? Eu tenho 41 anos. E as perspectivas na década de 90 para uma pessoa que vinha de um ambiente mais humilde como o meu eram muito pequenas. Eu entrei na faculdade muito cedo, com 17 anos. Comecei a fazer administração porque a administração era o curso viável para mim. E ela ia me dar, de certa forma, condições de atuar aonde eu tinha mais vocação. Só que aí vem a história de você estar no lugar certo, na hora certa. Eu entrei na Facastelo nessa época, que hoje se chama Multivix. Eu contei com o auxílio do governo. Na época era Enem. Não, ProUni. FIES, perdão. E aí eu consegui entrar numa faculdade particular e pagar um valor menor para poder pagar depois de formado. Né? E no primeiro mês, a Unimed já me chamou para trabalhar no departamento de marketing. Nossa. E foi extraordinário, porque assim, no primeiro mês da faculdade, eles me convidaram, eu falei, gente, que sorte a minha, né? Tinham 10 candidatos lá na ocasião. Eu falei, que sorte a minha, né? E aí eu falo, vem um pouco de Deus também nessas horas. E eu tenho muita fé. Entrei, fiquei 3 anos na Unimed, né? Depois de estagiário eu fui contratado, aprendi muito porque é uma empresa na qual ela te ensina disciplina, é uma grande cooperativa. Então você aprende a trabalhar fora do amadorismo, né? Seguindo uma hierarquia. E dentro da Unimed, o dono da Baresi, que é uma rede de lojas daqui do sul do estado, hoje possui 7 lojas, se não me engano, ou 6, porém vende para o Brasil inteiro. Eles têm a fábrica lá em Guaçuí, né? Onde é a origem da folha do caparaó, inclusive. Sim. O dono da Baresi me conheceu numa ocasião. Eu sempre andei muito bem vestido e ele me convidou para ser gerente de uma das suas lojas. Nossa! Aí eu fui, sentei com a minha gerente da Unimed e falei, olha, eu recebi um convite para trabalhar numa empresa. Lá eu vou receber o dobro e eu acho que eu vou conseguir fazer aquilo que eu sempre sonhei, que é trabalhar com moda. Eu fico todo arrepiado, porque, assim, e com 21 anos, né? Nossa. Com 21 anos. E dentro dessa empresa eu fiquei 13 anos. Nossa. Eu fiquei dos meus 21 até os meus 34.
E eu entrei lá, era apenas uma loja. Quando eu saí, eram 7. Nossa. E aí eu participei de toda a evolução do grupo, né, da profissionalização. Eu cuidava do setor de marketing, cuidava da parte de planejamento de compras. Fui 2 vezes para Nova York, fui para São Francisco, produzi uma campanha publicitária lá, ganhei vários prêmios. Ia para São Paulo de 3 em 3 meses fazer coleções de grandes marcas, igual Lacoste, Tommy. Então, assim, para mim, eu sou muito grato à Baresi, né? Porque eu ganhei muita visibilidade, que eu representava até então a empresa em todos os eventos, né? Para ganhar premiações, e também junto com as marcas. Os proprietários são pessoas muito discretas, então eles me escolheram para isso. Então a Baresi foi muito importante, e lá eu tive a oportunidade de fazer moda em Vitória. Sim. Aí eu fiz minha pós-graduação em moda na FAESA, aí eu fiz minha pós-graduação em marketing na FGV, e me tornei o profissional que eu sou hoje. Mas aí eu tenho que continuar a história para chegar ao Espaço Noivos. Surgiu a oportunidade, então, quando eu tinha 34 anos, de abrir o Espaço Noivos. Nós somos pioneiros aqui na região. Nós somos a primeira loja de aluguel de trajes masculinos. Eu comprei essa loja, que era uma loja de noivas, se chamava Espaço Noivas. Nossa. Ela existia já há 8 anos. Aí a Cláudia me ofereceu a loja, eu comprei. Eu comercializei os vestidos e transformei em Espaço Noivos. E aí foi um sucesso. Mas tem bastante coisa para contar ainda. Tá? Que a gente vê, né? Porque dando uma olhada lá no Instagram de vocês, dá pra ver que vocês ganharam o prêmio pela 3ª vez consecutiva aqui em Cachoeiro. Sim. E você falando também da sua origem, né? Que é uma origem humilde. Como que é pra você estar representando esse mercado aqui na cidade hoje e ter esse reconhecimento, né? Como que é pra você que começou lá atrás? E como você contou pra gente também, foi um caminho longo, né? Porque às vezes as pessoas também olham e falam, ele abriu uma loja e já fez sucesso. Você ficou 13 anos em uma empresa, como você contou. Então é todo um caminho, né? É todo um caminho. Dizem que foi sorte, né? Dizem que foi sorte, essa frase, né? Eu busquei muito a sorte que eu tenho hoje. E ainda continuo buscando. Porque no meio de tudo isso, né, de toda essa história de crescimento e sucesso, veio o Covid em 2020. E o Covid arrasou com o segmento de eventos. Arrasou. Só que eu digo uma coisa pra vocês, como eu sobrevivi, eu perdi alguns amigos, mas eu sobrevivi, eu nem peguei Covid pra vocês terem ideia, mas eu adquiri assim, dívidas altíssimas, porque não tinha faturamento, eu tive que demitir funcionário, e eu tive que aprender muita coisa, principalmente a ter muita humildade, sabe? Porque o Covid ele ensinou que a vida ela pode passar por essas instabilidades. Sim. Quando você estuda, quando você faz uma pós-graduação, você não aprende, não tem uma disciplina lá de gestão de crise, né? Verdade. Então, quando veio a crise, eu tinha capital de giro para ficar 3 meses parado, mas eu não tinha para ficar 1 ano, 2 anos, acostumado, né, com custo de vida alto. Então, assim, como eu sobrevivi, eu não vou falar que o Covid foi bom, porque não tem como falar que isso foi bom, mas as lições que eu tirei de tudo isso foi muito interessante. De valorizar cada centavo, de valorizar cada cliente, de transformar cada vez mais o nosso atendimento em uma experiência, porque o que eu falo é que terno, tem muitos lugares que tem aqui em Cachoeiro. Sim. Roupa você compra na internet. Eu vejo hoje muitos lojistas, principalmente do centro de Cachoeiro, às vezes reclamando do fluxo de cliente, do movimento que está baixo, mas será que eles estão fazendo a receita de casa? Será que eles estão evoluindo junto com as evoluções do mercado? Porque ninguém sai de casa hoje para ir numa loja se não tiver uma experiência. Você quer uma experiência na padaria, você quer uma experiência na farmácia, na loja. Fora isso, você pede delivery, você pede na internet. Tanto site, né, que tem hoje. Exatamente. Então, eu me sinto muito orgulhoso de estar hoje na posição que eu tô, mas eu tenho uma humildade muito grande de saber que não existe topo da montanha. Que essa escalada ela é contínua, sabe? E eu preciso me aprimorar cada vez mais, porque nada é tão bom que não possa melhorar.
Sim. Nada é. A verdade é essa. Vem cá, você não teve medo? Porque, assim, geralmente, quando as pessoas falam em, vamos colocar assim, casamento, né? A prioridade sempre é o que soa no consciente popular. O vestido da noiva. E de repente você vem com essa proposta. Não, vamos colocar como centro o terno, né? A valorização da vestimenta do homem. E não teve medo nesse período, não? Você, caramba, será que as pessoas vêm? Não teve esse frio na barriga? Eu penso assim, essa expertise que eu tenho, né, do meu histórico dentro da moda masculina, me trouxe um pouco da certeza de que o homem estava mudando. O homem estava evoluindo. A entrada da mulher no mercado de trabalho, ela mexeu muito com o sexo masculino. Porque, assim, o homem, ele começou a precisar... Ele tem agora que se preocupar um pouco mais com a sua estética, com a sua apresentação. Porque a mulher, assim, não discriminando o sexo masculino, o nosso sexo, ela tem várias características que nós, homens, às vezes não temos. Que é cuidar da beleza com muita facilidade, né? Que é cuidar da estética, cuidar da saúde. Então eu percebi essa transformação no mercado e eu sabia que ia dar certo, porque as barbearias já estavam mudando. Antigamente você ia numa barbearia, assim, o aspecto da barbearia era totalmente diferente do que a gente vê hoje. Completamente. Né? Você vai numa barbearia, você tem toalha quente, você tem produtos lá de tratamento de pele, tem lavatório, faz depilação de nariz, faz sobrancelha, todos esses serviços dentro de uma barbearia. Então eu sabia que existia uma lacuna. O que eu precisava era apenas acender essa demanda, porque tem muita coisa que a gente quer, mas a gente nem sabe o que quer. Então eu precisava oferecer isso para o público masculino. É claro que ainda dentro do casamento a prioridade acaba sendo a mulher. O vestido da mulher ele chega a ser 10 vezes mais caro do que o terno masculino, né? O projeto de vida da brasileira ainda é se formar, casar, ter filhos e constituir família. É o projeto cristão isso daí. Isso é fato. Então, existe uma demanda muito grande. Tem muitas pessoas se separando? Tem. Tem muitas pessoas decidindo morar sozinho? Tem. Tem muito casal afetivo? Tem. Mas a maioria ainda quer constituir família, faz parte deste grupo. E que continue sendo assim, porque eu adoro essa demanda. Eu adoro trabalhar com casamento, porque assim, trabalhar com casamento é legal que você trabalha com sonhos, com felicidade, não tem ninguém triste ali, sabe? O dia mais feliz da vida da pessoa, né? É uma grande responsabilidade. Você ajuda a realizar sonhos, né? Às vezes eu entrego por final de semana. Teve um final de semana que eu entreguei 70 ternos, agora recente. Nossa! Dentre esses 70 ternos, devia ter uns 8 noivos. Porque tem muito padrinho, muito formando, muito pai, né? O noivo, querendo ou não, ele ancora uma quantidade muito grande de clientes para dentro da loja. Mas assim, cada noivo é uma história. É igual quando você vai ao médico. Cada paciente tem um histórico e você tem que ouvir a história de cada cliente, dar uma atenção especial e tratar aquela história como se fosse única. Né? E é dessa maneira que a gente tem consolidado o nosso trabalho em Cachoeiro. É muito mais com serviço do que com produto. Vem cá, rapidão, Larissa. Você falou de histórias aí. Nesse tempo aí que você está nesse mercado, teve alguma história assim que você falou, cara, essa história aqui eu vou levar pra vida, me marcou? Eu sei que deve ter muitas, né? Mais uma assim que você... um especial. Conta aí. Tem uma especial que foi um casamento de um rapaz, ele casou até em Marataízes, que a mãe dele queria entrar de terno. Que bacana. Inusitado, né? Sim. A mãe dele é gay, ela queria entrar de terno. E assim, foi uma história bem diferente, né? Eu achei muito bacana. E o filho, assim, ele embarcou na onda da mãe, né? De uma maneira muito natural e muito leve. E eu falei, que bacana a gente ver isso daí acontecendo também. Teve uma outra história também de um pai de uma noiva que passou muito mal na semana e ela estava muito nervosa porque ela não sabia se o pai ia conseguir entrar na igreja com ela, porque ele estava bem debilitado.
E a gente se locomoveu até a casa desse cliente para vestir ele, para ele entrar na igreja, sabe? Foi uma história que tocou bastante também, porque a gente percebia que aquele pai estava debilitado, mas ele queria realizar o sonho da filha. E como ele estava com uma sonda, era muito importante a gente estar ali naquele momento para fazer uma adaptação no terno. E tem inúmeras histórias, né, que a gente vai acompanhando ali no dia a dia, histórias emocionantes, tem choros dentro da sala de prova também, né, tem o nervosismo da noiva, que a gente tenta acalmar e falar assim, se acalma, curte um pouco mais o dia do casamento, né? Esse trabalho psicológico aí também. Né? Exatamente. Existe ali algumas surpresas que acontecem, né, na semana do casamento. Às vezes a noiva vai fazer o noivo vai fazer um casamento numa área aberta e aí tem previsão de chuva, aí vem aquele nervosismo, né? Mas a gente está ali sempre para ser essa mão amiga, esse ombro amigo e para acalmar, levar tranquilidade. Porque a experiência que a gente tem com inúmeros casamentos faz a gente ter certeza que no final tudo vai dar certo. E você falou algumas vezes aí a palavra experiência, né? Então, como que é para o cliente que ainda não conhece, o que vocês oferecem quando chega na sua loja, o que o Espaço Noivos tem de diferente no atendimento, nessa experiência que vocês dão para o cliente? Primeira coisa que a gente tem é uma equipe extremamente capacitada, né? Nossa equipe ela é composta por 6 pessoas, que passa por um treinamento muito rigoroso. A minha costureira está comigo já há 7 anos, a minha lavadeira também está há 7 anos. O meu esposo, Alexandre, faz parte da equipe. Sim. A minha mãe, Dona Isabel, também faz parte da equipe. Então a gente tem essa preocupação né? A gente não vê o cliente de uma forma monetizada, como um cifrão. A gente entende que se a gente fizer um trabalho bem feito, ele vai falar para mais 10 pessoas. E nós teremos mais 10 clientes. E aí a gente tenta entender qual é o perfil desse cliente, o que ele precisa. Porque todo cliente que chega até o Espaço Noivos, ele vem com um problema. A gente fala que todo mundo que vai comprar, quando você vai ao médico, quando você vai comprar um carro, você está com um problema e você precisa de alguém que te ajude a resolver. E quanto mais especialista essa pessoa for naquele serviço, né, melhor é a solução que ela vai te entregar. Então a gente se preocupa sempre, qual é o problema que o cliente tem? Como que eu posso te servir? Eu não quero que o cliente use apenas o que está na moda, mas eu quero que ele use aquilo que ele se sinta confortável. Se o sonho dele é casar de bota, porque ele trabalha, ele tem uma fazenda, né? Ou tem um histórico familiar rural, igual teve um cliente que casou de bota, a gente vai trabalhar esse sonho, né? Para que fique adequado, para que fique o mais apresentável possível. Acho que não existe essa coisa de, não use, é cafona, tá fora de moda, não. Né? Como que você sonhou entrar na igreja nesse dia? E aí a gente embarca nesse sonho, junto com a pessoa, a gente está ali para auxiliar, para acompanhar, porque não adianta nada, o marketing muito bem feito, se na hora de... Eu percebo que hoje as pessoas se preocupam muito com marketing, e é necessário, mas quando a gente entrega algo, eu acho que a gente tem que suprir as expectativas, ou no mínimo entregar aquilo que a gente criou, a expectativa que a gente criou, nunca decepcionar. Então, não é um choque, né? Exatamente. Eu falo assim, o cliente nem sempre tem razão. Eu não gosto dessa frase. Que o cliente sempre tem razão. Eu não gosto. Eu acho que essa frase deveria ser abolida. Nós também nem sempre temos a razão. E é por entender isso que eu acho que a gente tem uma relação perfeita e de harmonia com o cliente. Porque não é uma relação de submissão. É uma relação de prestação de serviço. Entendi. É rapidão, só assim, eu vou... a gente vai ter que falar, né? A gente vai ter que falar pro nosso internauta aqui também, né? Então, assim, eu vou combinar com o Éder aqui. Você, por exemplo, que tá pensando aí, eu quero ir para um casamento ano que vem ou no final do ano, mas não sei o que vestir, sabe? Eu quero ir para uma formatura, mas não sei o que vestir. Vou combinar com o Éder aqui que até o final do podcast
ele vai dar umas dicas pra vocês, beleza? Pode deixar, vou dar umas dicas legais. Umas dicas legais, assim. Porque tem umas dicas aí pra não cometer alguns erros. Alguns erros, né? exatamente. Tá? Fica com a gente até o final. Então, assim, você tá falando aí de mercado e, assim, pra mim tá sendo incrível entender isso, porque tinha uma cabeça muito fechada pra essa questão de moda mesmo, assim, sabe? E não moda, mas esse mercado do casamento, né? Esse mercado do vestir-se bem, vamos colocar assim. Sim. Eu queria entender, né, o que significa vestir-se bem pra você, não é? E de que forma isso tem se tornado tendência mesmo, né? De que forma isso abre portas, né? O vestir-se bem. A princípio, assim, vestir-se bem, eu acho que tem muito a ver com personalidade. Sim. A descoberta de quem eu sou, né, o que me faz bem, como eu me sinto bem vestido. Porque a pior coisa que tem é você você usar algo que não te cabe. Você colocar é igual você usar um sapato que está apertando, né, ou uma roupa que está marcando muito. Então, a princípio, você descobrir qual é a minha personalidade, né? Dentro desse universo, o que eu quero transmitir para as pessoas? Eu sou uma pessoa mais espontânea, eu sou uma pessoa mais séria, né? A gente estava até conversando aqui da questão das cores, né? As mensagens que as cores passam para as pessoas. E existem muitas mensagens através das roupas também. E eu acho que o terno é muito interessante. E é uma peça de roupa que foi constituída há quase 2 séculos, no pós-revolução industrial, né? O terno ele tem mais ou menos 190 anos que ele foi criado. Já passou por algumas modificações, né? O terno já teve 6 botões, 3 botões, 1 botão, 2 botões. Ele já foi mais comprido, mais curto. Só que assim, por que essa roupa ela foi criada? Antigamente os homens usavam perucas. Usavam meias, né? Eles usavam muitos adornos, porque isso daí entregava status. A partir, né, da Revolução Industrial, de toda aquela mudança que teve ali na Europa, os homens eles começaram a ter que se destacar por aquilo que eles sabiam, e não pela roupa e indumentária que eles apresentavam. E o terno, se vocês forem parar para perceber, a gente olha numa assembleia, né, lá em Brasília, ou numa reunião de empresários, ele, de certa forma, ele padroniza. Então, as pessoas elas se destacam pela cultura, pelo conhecimento, né, por aquilo que elas dividem, propagam. Então, o interessante do terno, eu tenho uma afeição muito grande pela moda masculina, exatamente por isso, porque não é uma veste efêmera. Ela não é descartável, né? Sim. E aí, voltando àquela pergunta que você fez, o que é uma pessoa elegante? É uma pessoa que tem personalidade, independente do que os outros vão pensar. E nós estamos vivendo um momento da moda muito propício para quem tem personalidade, porque não existem regras. A regra é você que cria, né? De acordo com a cidade que você habita. Se é muito quente, gente, não faz sentido você usar determinadas peças. Cachoeiro, por exemplo. Nós precisamos usar roupas que são mais confortáveis, que se adaptam, para se adaptar mais ao calor, né, para ficar mais confortável para andar na rua. É diferente de uma pessoa que mora lá em Porto Alegre, né, no Rio Grande do Sul. Que aí já é um pouco que aí você pode se trajar um pouco mais. Mas assim, é essencial você descobrir isso daí, né, o que eu gosto de usar, como que eu me sinto à vontade. E fazer uso. Não tem regra não, gente. Eu acho que ser chique, assim, a primeira coisa é ter personalidade. O terno é alta costura, né? Alta costura, Ele faz parte da alfaiataria de alta costura. Entendi. E aí, Éder, você tá falando aí também sobre essa questão de personalidade, diferenças de lugares, de climas. Você é uma pessoa também que viaja muito, né, gente? Como eu falei antes, vendo seu Instagram, tem várias bandeirinhas lá de vários países. Isso é pelo trabalho, é pelo lado pessoal ou é pelos dois? Você junta o trabalho com a vida pessoal e vai viajar? Ou isso é um gosto seu mesmo quando você tira férias? Como que é essa questão? Eu adoro viajar, inclusive eu tô indo pro Rio de Janeiro hoje.
A gente vai ficar lá 3 dias. Mês passado a gente estava em Curitiba. Nossa. Eu gosto muito. Esse ano nós somos em 4 nós somos no Recife, fomos em Gramado, fomos em Porto Alegre, Curitiba, Porto de Galinhas, agora a gente vai no Rio. Nossa. Então a gente viaja bastante porque a viagem, ela entrega muito pra gente essa coisa do comportamento de rua, né? Eu tive em São Paulo recente agora e eu percebi, a maioria dos empresários não estão usando mais gravata. Eles usam o terno, blazer, sem gravata. A gravata também em desuso. E eu percebi muita gente também usando terno com tênis, né? Sim, isso é muito legal isso, essa combinação do terno e do tênis. E é uma adaptação para esses dias mais corridos, né? Para trazer conforto também. Combina muito com o Brasil, combina muito com São Paulo. As viagens é por conta disso, para buscar essas referências. Eu gosto muito de buscar referências fora daqui. E a cada coleção que a gente faz, a gente quer trazer uma coleção dentro de um tema atual. Né? Não é criar por criar, é criar com algum sentido, com algum significado. Vocês tiveram inclusive em Gramado, né? Como que foi essa experiência de fazer uma coleção com ensaio lá? Vocês estiveram na cidade, imagino, junto, né? Como que foi esse processo? Era um sonho fotografar lá, porque assim, Gramado é a Europa brasileira, assim, é um lugar muito bacana, muito seguro, muito limpo, aonde os casais sonham passar a lua de mel. Então, entregar um pouquinho disso daí para o nosso cliente, um pedacinho disso, é muito bacana. A última coleção nossa de verão agora teve uma abordagem ecológica. A gente fez a coleção Eco Espaço Noivos, exatamente falando da sustentabilidade dentro do segmento de locação, né? Porque não existe o desuso. Na locação, você utiliza as peças várias vezes. E além de ser sustentável no sentido ambiental, é sustentável também no sentido econômico. Sim. Porque é muito mais econômico alugar do que comprar. Sim. E assim, eu vou falar de curiosidades que as pessoas sempre estão tendo, tá? Quando a gente recebe um convite, por exemplo, para casamento, formatura, 15 anos, aí tem lá, traje, esporte fino, né? Aí fica todo mundo em desespero, muita gente não sabe o que é. Eu queria que você explicasse, o que é esporte fino, sei lá. Um exemplo, né? Será que é uma bermuda com, sei lá, com algum tecido fino em cima, né? Não é isso, mas o Éder vai explicar pra gente como é que seria esse esporte fino. Primeiro, eu acho muito elegante descrever no convite o tipo de traje pro evento. Até porque você sinaliza pro convidado o que ele tem que usar. E eu acho extremamente deselegante o convidado não seguir o que é ditado. Porque assim, se a pessoa te convida para um casamento, se o anfitrião te chama, é porque ele tem um apreço por você, né? E quando você não usa uma roupa de acordo com o evento, é de certa forma um desrespeito. É a mesma coisa de você ir no enterro com uma roupa de carnaval, não dá. De paetê, geralmente as pessoas vão de preto. Então, o traje masculino é muito simples de entender. Por quê? A gente tem o passeio completo, o esporte fino e o traje de gala, né? O que seria o esporte fino? O esporte fino seria uma calça social, um sapato social, uma camisa e um blazer. É o esporte fino. É mais ou menos o que eu estou trajando aqui hoje. Você está esporte fino. O blazer, ele é opcional. Você pode colocar ou não. Mas se você tiver com uma calça social, pode ser de sarja, né, de algodão que está usando muito. Um sapato, um mocassim, um Oxford, ou até um sapatênis e uma camisa, você já está esporte fino. Aí a gente vai para... E geralmente esse tipo de traje ele é indicado para aniversários durante o dia, casamentos diurnos em locais abertos, né? Festas que não são tão formais. Aí o passeio completo. O que é o passeio completo? É o terno, com gravata, né? Indicado para quê? Premiações, casamentos noturnos, festas de 15 anos, bodas. Então é um traje um pouco mais formal, só que é um formal intermediário. E aí, por fim, a gente vai pro traje de gala, que eles falam até traje a rigor, algumas pessoas, ou de gala, que é o smoking, né? Que aí já é com a gravatinha borboleta, o smoking que tem essa lapela aqui de cetim, a calça de alfaiataria e o sapato sempre de catarço, tá?
Então são 3 categorias. A gente tem outras categorias também dentro da moda masculina, só que aí são categorias que não são tão utilizadas no Brasil porque é um país tropical, né? Igual o fraque. Sim. O fraque é aquela roupa que aqueles cantores de ópera usam, que tem aquele rabo atrás. Isso, sim. Então, não cabe muito para o nosso clima, porque aqui é um clima tropical. Mas aí, o nosso imperador, sabendo disso, ele criou o meio fraque. O meio fraque, ele não tem aquela cauda atrás. Tá? Ele é uma calça que ela é risca de giz, geralmente cinza, a parte de cima preta, com gravata borboleta e colete embaixo. Aí é o meio fraque. Mas isso é para ocasiões assim... Extremamente, né? Assim, não tem, assim, nem posso citar aqui no Brasil a última que aconteceu, que eu não me recordo. Eu geralmente pego sempre como categoria, para categorizar o Oscar, né? Que é sempre utilizado o smoking. Mas mesmo assim, hoje você pega um Oscar, você pega o baile do Copacabana, você pega o baile da Vogue, tá todo mundo querendo dar personalidade ao traje. Então a pessoa coloca um smoking, mas coloca a parte de cima branca e a parte de baixo preta. Ou coloca, ao invés de colocar uma gravata borboleta preta, coloca uma gravata borboleta pink. Né? Tá todo mundo querendo dar personalidade ao traje. E isso, dependendo da ocasião, se não for uma ocasião tão formal, é permitido. Cai super bem, né? Cai super bem. Não tô falando um baile de gado igual da Festa de Cachoeiro, que é uma coisa mais tradicional. Mas um baile, que é um baile da Vogue, do Copa, né? Que é algo mais fashion, direcionado para um público mais fashionista, cabe super bem. Larissa, rapidão, antes de você fazer a sua pergunta, só para aproveitar esse contexto aqui, é porque assim, eu também falo de política, acompanho os políticos. Né? Eu te acompanho sempre. E aí assim... Eu adoro suas polêmicas políticas. Ele gosta de uma... E aí falando de terno, eu tenho que falar desse meio, né? Porque a gente teve aí as eleições e agora em janeiro vamos ter a posse desses políticos. E geralmente, quando acontece essas posses, eu já tive a oportunidade de acompanhar os bastidores, é uma correria pra... não, eu tenho que pegar o melhor terno, eu tenho que pegar a melhor gravata e tal. Você também veste essas personalidades, não é? Eu vesti o Vitor nas 2 últimas eleições, nos 2 últimos mandatos. Sim. Já queria deixar aqui o convite pro Ferraço também. Tá, futuro prefeito? Vai ser uma honra te vestir. Você e o nosso vice também. E eu acho que cabe sim, né? Eu acho que todos os vereadores devem ir. Inclusive está descrito lá que é o passeio completo, o terno. Geralmente eles optam por cores mais neutras. Eu acho que o azul é uma cor, como a gente está falando, muito política, muito adequada. Quem não puder usar o azul, o preto também é legal. O cinza. Mas assim, não pega aquele terno que tá guardado lá há 10 anos, não, gente. Porque assim... ocasião especial. O terno muda, a silhueta muda, né? Hoje os ternos estão mais estruturados, que fala que é o terno slim. Todo mundo quer terno slim, né? Que ele é mais estruturadinho no corpo, aí te alonga mais, né? Dá um aspecto de ser uma pessoa mais elegante, né? Não pega aquele terno que tá lá no fundo do baú, não. E assim, isso... Tem uns que deixa a pessoa quadrado. E assim, pessoal, assim, principalmente os vereadores, sabe? Às vezes tem uns que se preocupam realmente e tal. E assim, é uma apresentação e isso é importantíssimo. Depois a gente pode até puxar nesse gancho aqui a questão do próprio presidente Lula, né? Todas as posses dele, ele tá ali todo bem alinhado. E a gente sabe que nos bastidores há uma orientação para que ele apareça apresentável. Por que eu tô trazendo esse assunto? Porque tem alguns vereadores que não estão nem aí. E aí chega lá com um sapato de uma cor, com um blazer de outra, a camisa de outra. Então assim, essa percepção no meio político também é importante porque passa credibilidade, né? Respeito, credibilidade. Eu acho que a roupa... tem uma frase épica que diz assim: você nunca terá uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Isso é fato. É claro que se você também não tiver conteúdo, essa primeira boa impressão se desfaz muito rápido. Mas você nunca terá uma segunda chance. Então a gente não pode
Eu acho que é falta de respeito mesmo. Quando você ocupa um cargo, né, que é um cargo de vereador, de deputado, prefeito, governador, presidente, numa determinada apresentação, se vestir bem é uma questão de respeito. E eu vejo como que o Lula se preocupa com isso, o ex-presidente Bolsonaro também se preocupava muito, e através dessas roupas eles até entregam algumas mensagens. O Lula estava na China, ele foi com uma gravata vermelha, por conta da bandeira. A gente percebe a gente que trabalha com moda, a gente percebe algumas intenções subliminares ali, né, na escolha da gravata. A Janja mesmo, né, ela é muito vaidosa na escolha dos vestidos dela, para sempre estar entregando alguma mensagem através do que você está vestindo. Você gostaria de vestir o presidente Lula? Seria uma honra. Quem me conhece sabe que meu coração é vermelho. Já fica aí, quem sabe. Seria uma honra vestir o Lula, né? Mas, vamos lá, você tá falando aí sobre vestir pessoas, sobre sonhos de quem chega na sua loja com sonhos, e o terno representa isso. Como que foi se vestir pro seu sonho, seu casamento? Vestiu você e o Alexandre também com ternos da loja? Foi algo específico para vocês? Como que foi aí essa escolha? Então, no nosso casamento foi algo, a gente demorou a decidir, mas de certa forma a gente queria repassar uma neutralidade, né? Aí eu falei, Alexandre, por que não dois ternos? Um terno para cerimônia e outro terno para festa. Como a gente fez uma festa às 9 da noite, era um evento, né, onde a gente indicava o traje de gala, aí nós optamos pelo smoking preto para festa e o branco para cerimônia. Foi smoking. E assim, foi legal porque, querendo ou não, gente, não adianta. A gente acaba sendo o cartão de visita dos nosso negócio. Verdade. Eu tava vendo uma matéria falando do dono daquela loja que tem Estátua da Liberdade. Avan. Aí o rapaz falando, se até o dono da Avan faz os stories da loja dele, o que você tá esperando para fazer os stories da sua? Então assim, não adianta, a gente acaba sendo cartão de visita. É claro que eu tenho os meus momentos de lazer, que eu uso regata, sandálias havaianas, né? Mas na maioria das vezes a gente tenta estar o mais apresentável possível para ser inspiração para os nossos clientes. E para mostrar o quanto a gente gosta daquilo que a gente faz, né? Porque se a gente gosta, a gente vai fazer uso. Todos os ternos que estão na loja passam pelo meu crivo. Todos. Se eu não usar, eu tiro da coleção. Se eu falar que não tá dando mais, não tá atual, tira. Esse, por exemplo, eu peguei lá agora. Falei, eu vou com esse lá, no Aqui Notícias. Então, assim, passa por esse crivo, porque é algo que a gente gosta muito de fazer, o nosso dia a dia. E a gente se arruma e se produz todo dia exatamente para trabalhar. Às vezes a gente se arruma muito mais pro trabalho do que pro entretenimento. Eu vejo sempre de vocês, sempre muito elegantes muito, e tal. Quando você vem aqui, o cara, aqui, mano, eu preciso vestir assim, cara. Mas é isso, enfim. Agora eu tô tendo a oportunidade de pegar algumas dicas aqui, né? Então, você falou aí que sempre tem essa questão do estoque, né? Você quando você não acha que está adequado para você, você termina aqui tirando também. Eu queria entender assim do ponto de vista macro, né? Como é que você identifica o que é tendência, né? E quando aquela tendência já não é mais tão atual e está precisando renovar? Algumas coisas elas são atemporais, igual o terno preto, o terno azul, o terno cinza, são cores que nunca saem de linha. Aí veio agora a pandemia, há 5 anos. Os casamentos durante o dia em local aberto ganharam muita evidência. Automaticamente, os ternos em fibra de linho também entraram mais na coleção. Então, hoje, a maioria dos ternos que a gente tem dentro da loja são ternos com fibra de linho, com elastano, para oferecer mais conforto, para o cliente ter aquela concentração térmica, não sentir nem muito calor, nem muito frio, né? Trazer esse conforto. E para ficar mais agradável, para fotos diurnas. Porque durante um determinado tempo, a maioria dos casamentos acontecia à noite. Verdade. Então, aí o noivo usava ou azul marinho, ou chumbo, ou preto. Aí veio a pandemia, as festas elas reduziram o número de convidados. As festas não, o número de convidados. Porque hoje são poucas pessoas que fazem festas
para 500 pessoas, geralmente são de 100 a 300 convidados, e isso acaba mexendo muito com as nossas coleções. Então, percebam, a coleção ela tem muito a ver com comportamento social. Por isso que a gente tem que estar eu sou muito curioso, a gente tem que estar muito antenado com tudo que está acontecendo, sejam questões climáticas, políticas, sociais. Isso determina muito o que vai acontecer dentro do universo da moda também. A minha cabeça já está lá em 2025. A nossa coleção 2025 já está pronta. Caramba. E o que vem por aí? Vem ternos cada vez mais anatômicos, cada vez mais confortável, com uma durabilidade maior, né? Tudo isso está sendo encaixado dentro da alfaiataria exatamente para tirar esse estigma daquela roupa que eu não vou usar. Eu não vou botar, nunca me imaginei dentro de um terno, né? Então, todos esses itens aí estão sendo agregados exatamente para se tornar uma moda acessível. E sustentável, né? E sustentável. Pelo jeito que você está falando aí, tem muito sustentabilidade, tem muito o que a gente tem batido muito aí na agenda global, que é a questão do clima, né? As questões climáticas e tal. Então, você também termina aqui adaptando esse contexto da moda a questões sustentáveis e meio ambiente também. Né? É muito interessante. Eu acho que hoje toda a nossa forma de trabalhar, seja dentro do segmento da moda, dentro do ramo de alimentação, a gente tem que perceber e identificar formas de contribuir para que o meio ambiente não se torne em breve uma catástrofe, né? Então, assim, como que eu posso reduzir, como que eu posso mitigar um pouco todos esses efeitos climáticos que a gente imaginava que ia acontecer daqui séculos e foram antecipados. Simplesmente pelas nossas próprias atitudes. Então, é o que eu falo, não adianta eu querer mudar o mundo, mas eu posso fazer dentro da minha área, dentro do meu trabalho, dentro da minha comunidade, algumas ações que vão impactar de maneira local. E é dessa forma que eu acho que o trabalho ele ganha mais sentido. Né? Sim, porque a moda, assim, é uma coisa que a gente consome o tempo todo e tem aquela coisa também que muda muito rápido, né? Principalmente pra mulher que gosta, assim, às vezes tá na moda o verde fluorescente. Ano que vem isso já é super brega. Você acha que a moda masculina tem menos isso? Por exemplo, você vai lançar uma coleção pra 2025. Tem coisas que você ainda consegue reaproveitar para 2026. Isso é melhor na moda masculina, né? Essa questão. O mercado, a indústria, ela precisa gerar demanda, né? Porque quem trabalha com vendas sabe disso. Todo mês você tem que bater metas, você tem que produzir mais, você tem que vender mais. E dentro da moda, todas essas características, elas são autodenominadas exatamente para criar novas demandas de uso. Então, existe uma diferença muito grande entre moda e modismo. A moda, de certa forma, ela demarca um período. E ela se torna depois um estilo de época. Agora, o modismo não. O modismo é algo mais efêmero. É igual você falou, essa coisa, tá usando agora aquela cor flúor, né? Ou determinado acessório. Ele é algo que vem, mas que não fica. E que você esquece com mais facilidade. Sim. Mas tudo isso, tudo que você perguntou aí, surge exatamente da necessidade de se criar demandas de consumo. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a repensar todos os impactos que o alto consumo está tendo a nível global, a gente começa a investir em peças que duram mais e que você descarta menos. Eu vejo como que o linho voltou, né? Tá todo mundo usando linho agora. O linho, durante muito tempo, ele foi descartado, porque é caro a produção da fibra de linho, que é uma fibra natural. E hoje a gente percebe que está tendo uma grande adesão, porque além de confortável, é uma peça durável. Né? Eu lembro quando a fábrica Braspérola, que fica ali às margens da BR-101, faliu. Isso foi na década de 90. Era altíssima a produção de linho. Importava para o mundo todo, exportava para o mundo todo. Né? E hoje em dia, essa matéria-prima voltou exatamente por essa necessidade de
comprar menos, pagar mais e ter a peça por mais tempo. Porque o fast fashion que chegou ao Brasil, de certa forma, mexeu muito com a maneira de consumir. Sim. Né? Mexeu muito com a maneira de consumir. Só que ninguém faz milagre. Não adianta você achar que vai comprar uma peça aí de R$30 que você vai ter aquilo para sempre. Não vai. Né? É incomparável. Ninguém faz milagre. Falando em peças mais duráveis e tal, principalmente na alta costura, a gente vê que há uma certa preocupação naquela questão do passar, do lavar, né? Lá vocês também se preocupam muito com isso, né? Eu queria que você esclarecesse, né, para o nosso público, assim, como é que lida com esse processo de, assim, preservação da roupa, né? Principalmente dessas roupas que são um pouco mais duráveis, né? Para que ela dure mais, né? No caso, a alta costura nesse sentido. A gente cuida de todo o ciclo, né, da peça. Desde a compra, a utilização, a lavagem, a costura, a passadoria e a entrega ao cliente. Então, todo esse ciclo aí hoje funciona dentro do Espaço Noivos, né? Desde a lavagem aos ajustes. Eu já fiz isso de forma terceirizada, mas tudo que é terceirizado acaba onerando muito. E aí eu automaticamente não tenho um preço competitivo. Então, trazendo tudo isso para dentro da empresa, eu consigo ter um preço mais competitivo. E tudo isso passa por um critério muito minucioso, tanto de limpeza, de higienização, para que a gente entregue a mercadoria para o cliente como ele almeja retirá-la. É igual quando você aluga um quarto de hotel, né? Vocês já devem ter vivido várias experiências de hotéis maravilhosos e hotéis não tão bons. Quando você pega um lençol sujo, um banheiro com lodo, né? Verdade. A mesma coisa ao alugar um carro, né? Você pega um carro que a poltrona não está tão limpa. Então, a prestação de serviço, ela envolve esses cuidados. E eu digo para vocês, alugar dá muito mais trabalho do que vender. Vender não dá tanto trabalho. Porque vender, você tem que entregar um produto de qualidade e fazer uma manutenção na relação. Agora, a locação é uma prestação de serviço. Sim. Que vai e volta, o produto vai e volta. Ele, de certa forma, ele traz um lucro maior? Traz uma lucratividade maior. Traz um impacto ambiental menor? Também. Mas dá muito mais trabalho. Eu falo para vocês, eu trabalho há 2 décadas dentro da área de moda. Mas para aprender de fato como funcionava o segmento de locação, eu apanhei muito. Não foi pouco, não. Eu estou 8 anos com a loja. Nossa. Mas para chegar assim num ponto de excelência não é fácil. E para continuar mantendo esse padrão de qualidade também, né? Porque você não quer que uma coisa que você construiu depois fique com uma má fama. Mas enfim, você falou aí sobre o topo da montanha no começo da conversa, sobre futuro, metas. Tem alguma meta para expandir talvez a loja para outro lugar? Ou então aqui em Cachoeiro mesmo, alguma coisa que você quer fazer que ainda não tem? Ou é segredo? O que você pode falar pra gente? Mercado digital. Então, como a gente trabalha com um tipo de trabalho, nossa prestação de serviço é algo manufaturado, né? O dono ele tem que estar sempre presente. Sim. Apesar do que eu nunca quis ser um empregado de mim mesmo, mas é necessário a presença do dono, porque existe um padrão a ser seguido e esse padrão ele tem que ser sempre fiscalizado. Expandir, a gente está sempre expandindo. Nós já expandimos até o limite dentro do prédio atual. Porque começou com uma sala de atendimento, hoje tem 3, o estoque já tomou parte da minha casa. Nossa. Nós já fomos no limite. E hoje a gente também opera no limite das locações, né? Alta demanda, né? Alta demanda. Né? A gente tem plano de expansão para outro território aqui dentro da cidade, não fora de Cachoeiro, porque Cachoeiro hoje ele opera com vários centros, né? A partir do momento que a cidade cresceu, ela não está mais centralizada, então você tem um núcleo do Novo Parque, você tem um núcleo do BNH, você tem um núcleo aqui do Gilberto Machado, que é onde a gente atua mais. A gente tem esse plano de expansão, mas hoje com tudo com muita cautela, né? Já pensei em vender também, vários clientes nossos perguntaram assim, por que você não vende?
Até né? porque vocês têm ali um alto conceito de marca, Sim, né? Então a marca é muito já está pronto. já tem tá cliente, a venda seria 5 vezes o preço da locação. Geralmente o cálculo é esse, né? O cálculo é esse. Mas todo passo ele tem que ser... Depois da pandemia, eu fiquei muito criterioso em relação a qualquer passo que a gente deve dar. Sim. E assim, eu uso muito como referência marcas como Hermès, Prada, Louis Vuitton, marcas que cresceram como a Gucci, depois foram muito falsificadas e caíram no desgosto do público, né? Através desses cases aí, a gente se baseia e tenta aplicar no nosso negócio. Crescer é fato que nós vamos crescer, isso daí sem dúvida. Mas tudo assim, a minha maior preocupação hoje é atender bem quem está indo até a loja. Entendi. Né? Porque não tem como você trabalhar com quantidade e qualidade. Se você trabalhar com muita quantidade, automaticamente a qualidade vai cair. Eu não tenho como oferecer uma quantidade muito grande com qualidade alta. Então, eu diminuo a quantidade, né, de atendimento e consigo ampliar a qualidade. Um tempo maior de atendimento com o cliente, né? Personalizado. Uma manutenção maior dessa relação. É isso daí. Entendi. Só uma curiosidade, são 8 anos no mercado. Eu queria que assim, que você, se já passou, né, pudesse aí compartilhar com a gente. Já passou por algum perrengue nesses 8 anos? Tá ali, às vezes, um noivo chegou lá, cortou a costura aqui, isso acontece mais comum, né? E aí, em cima da hora, tem que fazer, não, eu preciso de um... Já teve aconteceu? Um perrengue, teve um noivo que ia casar em Santa Teresa e o outro que ia casar em Muniz Freire. Aí o terno de Muniz Freire foi para Santa Teresa e o de Santa Teresa para Muniz Freire. Eita. Isso na véspera do casamento. Aí a gente tem que resolver. Eu geralmente, eu fico de plantão no sábado. A gente não tem uma vida noturna sábado. Tiramos folga na segunda, nos divertimos no domingo, porque qualquer coisa, qualquer intercorrência nesse período, né, porque geralmente os casamentos acontecem até as 21 horas de sábado, você tem que estar com o celular ligado ali pronto para atender. Nesse último sábado, que nós entregamos 73 ternos, teve um terno que foi sem a gravata. Aí o cliente ligou e de imediato a gente mandou o Uber até ele com a gravata. Porque, como eu disse para vocês, é prestação de serviço. Sim. É o que eu falo sempre. O problema não é o erro. O problema é você errar e não solucionar. Sim. Porque o cliente, ele quer uma solução. Cometi um erro, eu vou acertar para você na hora, de imediato. Agora, quando acontece o erro e você não resolve, aí sim você tem um problema criado. Principalmente se tratando do casamento, porque o padre não vai pedir, o pastor não vai pedir os noivos para esperar. Isso é fato. Então você tem que estar pronto ali para resolver. Entendi. A gente sabe que lá, esses eventos, né, eles são bem sazonais. Eu queria entender, até mesmo do ponto de vista de demanda, né? É um mercado que tem demanda durante o ano todo? Ou tem aqueles picos altos e baixos? Tem períodos que são mais difíceis mesmo? Então, a nossa curva de demanda ela funciona como? Janeiro e fevereiro você tem que ter capital de giro, porque são meses fracos. Primeiro, temperatura alta, as pessoas não casam, férias. Cachoeiro não é uma cidade que as pessoas migram nesse período. Então, assim, o faturamento cai 50%. Aí, em março, esse faturamento aumenta e ele vai crescendo até dezembro, numa crescente. Ele tem uma curva contínua. E janeiro e fevereiro cai bastante. Então, quem é novo nesse mercado, quem está querendo entrar agora, tem que ter esse cuidado de ter capital de giro para esse período. E aí tem os períodos sazonais, que são as festas de formatura, de fim de ano, que traz para a gente um grande aumento no faturamento. O baile de gala da festa de Cachoeiro, né? Quando ele não aconteceu no período de pandemia, automaticamente impactou o faturamento, mas é um faturamento extra, muito legal. Mas as premiações, né? Nós temos várias premiações acontecendo agora, prêmios empresariais,
que exigem que os empresários estejam bem vestidos, né? Essas premiações são muito legais. Então, do período de março, que compreende março a dezembro, é um período bom, tá? São 10 meses bem legais. E 2 meses para ficar mais contidos. Você deu essa dica aí, né? Que é para quem já quer investir nesse mercado, ou tem essa visão aí de querer talvez montar algo relacionado à moda. Mas eu queria que você deixasse meio que um conselho final, a gente já vai encaminhando pro fim, né? E tem as dicas, viu, do pessoal que quer de como se vestir bem. Primeiro, para quem quer investir nesse mercado aí como empresário, sua dica geral sobre desafios, sobre como é esse meio, assim, como que você superou esses desafios, e depois as dicas aí, porque a gente também quer saber, né, Flávio? Exato. Não é só glamour. Quem entra achando que é só glamour pode esquecer. Às vezes você vai ter que lavar roupa, vai ter que dar faxina, vai ter que colocar a mão na massa, vai ter que marcar bainha, vai ter que costurar. Então a dica que eu dou é assim, você precisa buscar informação mercadológica e conhecer muito bem aquilo ali. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que gosto muito de culinária, mas eu não abriria um restaurante. Nem tudo que você gosta necessariamente vai ter demanda no mercado e você vai ter aptidão para administrar. É preciso ter muita humildade, é preciso ter muita disciplina, não ter preguiça de trabalhar, né? E assim, eu não tenho medo de concorrência. Eu falo assim, quem tiver que investir, invista. Eu acho que novos fornecedores é muito legal, porque isso daí faz com que a gente melhore, né? Eu nunca busquei inspiração aqui em Cachoeira, eu sempre busco fora. Então, assim, eu acho que a concorrência, quando ela é leal, quando ela é honesta, concorrência desonesta, não. Né? Concorrência que vem de mentira não é legal, não. Mas a concorrência boa, eu sou muito amigo, né, dos lojistas desse segmento, são parceiros nossos. E ser empreendedor no Brasil é um grande desafio. Né? É um grande desafio porque mão de obra hoje é um recurso escasso. Então você tem que investir no capital humano da sua empresa, você tem que treinar, tem que acompanhar e tem que saber que todo dia é um dia novo. Todo dia é um dia novo. Você tem que ter meta, tem que ter administração, tem que ter estatística, tem que ter todos os números ali muito bem calculados e administrados para você não cometer equívocos. Às vezes, eu já dei consultoria para muitas empresas. Hoje eu não faço serviço de consultoria. Mas é muito interessante. Teve uma cliente minha que me contratou e pagou um valor alto, inclusive, né, na época, acho que era R$10 mil, para eu virar para ela e falar assim, não abra essa loja. Do que você abrir a loja e depois ficar com prejuízo de R$300 mil. Então, contrate um consultor da área especializado, procure um ponto adequado, né? A gente tem muitos pontos a serem analisados antes de você se aventurar. O segmento de locação ele requer um investimento muito alto no início e você vai recuperando esse investimento com o passar do tempo. Então hoje, para você abrir uma loja, é um investimento no mínimo de R$500 mil para começar. Né? Para começar. Tem que ter os pés no chão. E em relação às dicas, né? Agora, o pessoal que esperou aí até agora. Vou deixar aqui algumas dicas relacionadas à formatura e casamento. Continua tendência de casamento diurno, com cores claras, né? O cinza claro, o linho, o verde claro, o rosé. Todas essas cores estão muito em evidência. Sapato marrom, o sapato Oxford marrom, com a sola emborrachada, para dar uma estética um pouco mais dinâmica e moderna. Para a noite, a mistura do tênis com o terno, que traz também esse ar jovial, é muito bacana. Não tenham medo de ousar, mas procura sempre assim, colocar uma roupa que te deixe à vontade. Se você ficar inseguro, não use, sabe? Se você gosta eu gosto de usar a calça mais compridinha, mas está na moda calça curta.
usa ela compridinha, não usa ela curta e fica se sentindo mal, fica pensando, às vezes você vai num lugar com a calça curta, tá todo mundo me olhando, né? É igual tá usando agora sapato sem meia. Eu já me acostumei, eu só uso sapato sem meia. Mas tem algumas pessoas que são mais tradicionais que gostam de usar meia. Então, utilizem a meia para ficar mais confortável e mais seguro. A mesma coisa é o cinto. Agora, eu não sei se vocês repararam, eles estão produzindo calças que têm 2 travas laterais para você não utilizar o cinto. Então, o cinto ele vem na própria calça, né? Mas os senhores, as pessoas tradicionais, não gostam de abrir mão do cinto para segurar ali na barriguinha. Então, assim, a grande dica que eu dou é se sinta à vontade, confortável e seguro e procure alguém que vai te assessorar na hora de se vestir, né? Porque essa assessoria é legal que você não está alugando só um terno, mas você está levando também um conhecimento para o seu dia a dia. As pessoas chegam lá na loja e a gente ajuda elas a desmistificarem muitas coisas, né? Muitos valores que às vezes trazem de que não pode usar isso, não pode usar aquilo. A gente não, que nada. A gente vai fazer aqui de uma forma, vai fazer uma combinação de um jeito que você vai se sentir muito à vontade, usando aquilo que você quer, né? Então é isso daí. E aí, assim, independente de alugar o terno ou não, vocês também prestam essa consultoria, né? Sim, a gente presta essa consultoria. Quando o noivo ele aluga o terno conosco, ele não leva só o noivo, ele leva o noivo, 8 padrinhos, pai. Então, assim, cada casamento é em média 12 a 15 homens que a gente veste. Então, a gente presta toda essa consultoria aí para auxiliar a cor do terno do padrinho, a cor do terno do pajem, do pai, a escolha da gravata, da flor de lapela, né, que são dúvidas que, na maioria das vezes, a cerimonialista não está preparada para sanar. Porque a cerimonialista está ali para administrar o evento. Né? Então é legal que você busque um especialista. A cerimonialista é tipo um clínico geral. Entende um pouco de tudo, né? Mas é ideal que você procure um especialista para te indicar o que vai ficar mais harmônico no dia do casamento. Tanto em relação ao horário, quanto em relação ao local, à estação do ano. Tudo isso daí esse serviço aí a gente presta assessoria e pra gente é um grande prazer compartilhar essas informações. É isso, e eu acho que a gente tá chegando ao fim, né? Sim. De mais um Aqui Pode. Passou tão rapidinho. Passa muito rápido. Muito rápido. A gente poderia ficar aqui até falando um pouco mais. Tem muito assunto. É isso que eu ia falar, tem mais assuntos. Se você quiser outro dia, as portas estão abertas. E outra coisa, com certeza, eu soube que ele vestiu uma personalidade pra ir pra Dubai, rapaz. Ele saiu a personalidade aqui. Ficou igual um modelo lá em Dubai, tá? O patrão se vestiu bem e assim virou fã da loja. Sim. Chegou lá, fã da loja, tava lá do lado do governador Casagrande, né? Da galera, fez bonito, fez até um stories lá no Instagram dele, marcou a gente. Não, cara, eu tava acompanhando a comitiva lá em Dubai, ele foi na comitiva do governador, eu falei, rapaz, vamos pra lá, gente, vamos pra lá. Muito bem vestido, todo preocupado com essa questão da manga. Da manga, do punho, do punho. Eu falei assim, Elias, tem que abotoar o botão aqui de dentro, porque senão a manga vai vir aqui embaixo. Ele falou, é isso mesmo. Expliquei, falei, tem que abotoar aqui pra ficar com um dedinho certinho. Tem são truques de elegância que geralmente quem entende do assunto, tá de olho. Tá de olho, exatamente. Só no Espaço Noivo vocês também vão ficar por dentro desses truques aí, tá, gente? Então já sabe aonde alugar seu terno. Exatamente. Quem quer, assim, no caso, fazer uma consultoria com vocês, querem conhecer mais o trabalho lá do Espaço Noivos, quais são os meios de comunicação? Eu vou deixar aqui o endereço do nosso Instagram, que hoje é o nosso principal meio de comunicação. Vou deixar também o nosso WhatsApp, né? Hoje em dia é tudo através de mensagem, ninguém liga mais, né? Ou é mensagem, é tudo mensagem escrita. Ou é Instagram ou é WhatsApp. Exatamente. Pra onde correr. E a gente está sempre com informes também mensais aqui nos canais do Aqui Notícia, sempre tentando aproximar o cliente do Espaço Noivos e informar vocês que são seguidores aqui do Aqui Notícias em primeira mão sobre tudo que está acontecendo a nível
nacional e até mundial. É. Ano que vem a gente tem uma surpresa, tá? Ah. Vai vir uma campanha internacional. Nossa, Preparem-se. olha só. A gente vai ter em primeira mão aqui, tá? Preparem-se. Com certeza. Então é isso, obrigado Éder, né? Obrigado a Larissa, obrigado a você que ficou com a gente aqui até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço e até a próxima. Até, obrigada, gente. Vistam-se bem.